Bem, vamos aqui dando continuidade ao nosso curso sobre questões avançadas da teologia católica. Nesta aula, eu quero começar uma série de quatro aulas, onde vou falar sobre as quatro marcas da Igreja: a unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Tudo bem? Não necessariamente nesta ordem, mas como vai dizer o credo, creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Nesta primeira aula, eu quero focar na unidade da Igreja. A Igreja, necessariamente, para ser verdadeira, precisa ser una, precisa ter esta marca, tudo bem? Por unidade, se entende que os membros da verdadeira Igreja devem estar unidos na crença das mesmas doutrinas, tá certo? Olha aqui, as mesmas doutrinas da revelação e no reconhecimento da autoridade dos mesmos pastores. O que significa unidade da Igreja Católica? Significa que todos os católicos do mundo inteiro acreditam nas mesmas doutrinas, tá certo? O católico japonês, o católico norte-americano, o católico argentino, brasileiro, africano, europeu, todos acreditam nas mesmas doutrinas, tá certo? E obedecem os mesmos pastores. A saber, a nível global, nós temos o Papa. O Papa é o pastor da Igreja Universal, a Igreja Católica no mundo inteiro. Mas, por exemplo, nós temos também numa diocese o bispo, tá certo? Todos os católicos daquela diocese obedecem o bispo, tudo bem? Temos dois conceitos que ferem a unidade, que é a heresia e o cisma. Heresia e cisma se opõem à unidade da Igreja. Por heresia, uma pessoa rejeita um ou mais artigos da fé cristã, tá certo? Ou seja, a heresia é quando a pessoa decide negar alguma coisa que foi revelada pela Igreja, que é ensinada pela Igreja, desde que seja um ensinamento formal de fé ou de moral, tá certo? A pessoa nega, não aceita e ela acaba se tornando uma pessoa herética, tá certo? Então, a heresia é um problema muito sério no cristianismo. Desde o começo do cristianismo, temos problemas na igreja de pessoas que ensinam coisas erradas. Por outro lado, nós temos o cisma, que despreza a autoridade da igreja e seus superiores espirituais. Tudo bem? Não aceita a autoridade, não aceita os bispos, não aceita o papa. É uma pessoa que acha que pode, por conta própria, conhecer as verdades reveladas, interpreta a escritura por conta própria, não quer mais ouvir o que a igreja ensina, não quer mais ouvir o que o bispo, o que o papa ensina. Enfim, é uma pessoa cismática, tá certo? Então, o que fere a unidade é a heresia e o cisma. O desejo pela unidade é evidente em várias passagens das Escrituras. Nós vemos aqui em João, tá certo? João 17, uma oração que Jesus faz sobre a unidade. Eu vou até ler aqui, tá certo? Eu vou até ler. Esse 16 aqui era uma marcação que eu tinha feito, mas é João 17. Vou só modificar. Veja, Jesus, em sua oração, imediatamente antes de sua paixão, ele diz: rogo também por aqueles que, por meio de sua palavra, crerem em mim, para que todos sejam um, como tu, Pai, em mim e eu em ti, para que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Ou seja, uma das maneiras do mundo crer que Jesus foi enviado pelo próprio Deus seria que os cristãos iriam ter o mesmo coração, a mesma fé, a mesma esperança. Eles não iriam se dividir. É por isso que a igreja precisa ser una, tudo bem? Ter os mesmos pastores e acreditar nas mesmas coisas. A unidade da igreja é a evidência mais luminosa da missão divina de Cristo. Jesus orou para que seus seguidores possam estar unidos no vínculo de uma fé comum, como ele e seu Pai estão unidos em essência. E certamente a oração de Jesus é sempre ouvida, tudo bem? Jesus
não desejava um povo desunido. É por isso que a igreja de Cristo não pode ser desunida. São Paulo classifica cisma e heresia como os crimes de assassinato e idolatria, tá certo? E declara que os autores de seitas não possuirão o reino de Deus, em Gálatas 5, do 20 ao 21, onde ele vai citar aqui uma série de pecados, a idolatria, dissensões, que são, né, que significa cisma, heresias, homicídios, ou seja, ele coloca tudo no mesmo patamar. Ele coloca a cisma, né, e a heresia no mesmo patamar dos homicídios e da idolatria. E diz que quem faz essas coisas não herdarão o reino de Deus. Tá bom? Nós temos também citações patrísticas, como vai dizer Santo Irineu de Leão. Os que rompem e dividem a unidade da igreja receberão de Deus o mesmo castigo de Jeroboão. Tá certo? Santo Irineu de Leão vai dizer isso no livro Contra as Heresias, tá certo? Volume 4 da Patrística. O apóstolo Paulo também insiste na unidade, em Efésios 4, do 3 ao 5, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Né? Um dos versículos das passagens bíblicas mais fortes sobre essa questão da existência de uma única fé e, consequentemente, de uma única igreja. Até aqui, tanto Jesus como Paulo desejam que a igreja mantenha firme a unidade da fé, né? Isto é, manter-se firme em unidade nos mesmos ensinamentos, tá certo? E também nos mesmos pastores. Mesmo que as comunidades primitivas estivessem em lugares distantes umas das outras, deveriam acreditar nas mesmas coisas. Muitas pessoas pegam aquele exemplo das igrejas do Apocalipse e dizem, ah não, são 7 igrejas distintas, então são 7 igrejas diferentes, são 7 igrejas que acreditavam em coisas diferentes. Não, Senhor. Aquelas 7 igrejas acreditavam nas mesmas verdades apostólicas, não criam de maneira diferente, tudo bem? A unidade de governo não é menos essencial para a Igreja de Cristo do que a unidade de doutrina. Isso aqui é muito importante. Jesus não fala das igrejas no plural e sim no singular. Algumas pessoas vão dizer o seguinte, não, eu posso fundar a minha igreja, desde que ela acredite nas mesmas coisas dos apóstolos, ou seja, vamos acreditar nas mesmas doutrinas, mas o governo pode ser qualquer um, não pode ser qualquer um, tá certo? Jesus vai dizer o seguinte, sobre esta pedra edificarei a minha igreja no singular e não no plural. Então eu não posso simplesmente fundar a minha igreja e dizer que, se eu obedecer os ensinamentos apostólicos, então a minha igreja é válida. Não é válida segundo a teologia católica, tudo bem? Percebe-se que Jesus não desejava fundar várias igrejas ou comunidades separadas. Jesus fundou uma igreja visível, sendo ele a cabeça dessa igreja na terra, tá certo? Veja, igreja reino, a igreja é chamada de reino em Lucas 1, 32, 33. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que reino é esse? O reino da igreja de Cristo, tá certo? Em cada reino bem regulamentado, há apenas um rei, uma forma de governo, um corpo uniforme de leis que todos são obrigados a observar. Então, o Evangelho de São Lucas vai falar desta igreja, né, tratando como uma analogia, a igreja reino, que nunca vai passar. São Lucas, ainda no capítulo 11, versículo 17, vai dizer que todo reino dividido contra si mesmo será assolado, tudo bem? Será destruído, e a casa dividida contra si mesmo cairá. Ou seja, não faz sentido o reino de Cristo, que é a igreja, ser várias ao mesmo tempo, tá bom? A igreja também é chamada de aprisco, em João 10,16, tudo bem? Quando Jesus vai dizer, e será um só rebanho e um só pastor. As ovelhas comem a mesma comida, a igreja de Jesus se alimenta do mesmo pão da vida. Ou seja, quem entende um pouquinho como é que funciona a criação de ovelhas, sabem que elas comem as mesmas coisas, elas não comem coisas diferentes umas das outras. E essa analogia com a comida é o pão da vida, é a Eucaristia. Tá? As ovelhas de Cristo todas comem o mesmo pão da vida, recebem as mesmas doutrinas também, tá certo? As ovelhas andam pelo mesmo caminho, tá?
Tem a ovelha teimosa? Tem. O próprio Senhor fala que é preciso muitas vezes deixar 99 para buscar aquela que se perdeu, tá? Mas normalmente elas andam pelo mesmo caminho. Da mesma forma, os membros da Igreja de Jesus seguem os mesmos mandamentos e doutrinas. As ovelhas só escutam a voz de um pastor, tá certo? Como Jesus vai dizer, as minhas ovelhas escutam a minha voz. Os membros da Igreja de Cristo devem ouvir a voz somente dele e também daqueles pastores que ele estabeleceu. Em Lucas capítulo 10, versículo 16, nós iremos ver: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita quem me enviou. Jesus dizendo para os pastores, tá certo? Os apóstolos. Nós temos também a igreja corpo. A igreja é comparada a um corpo, em Romanos 12, do 4 ao 5. Como em um corpo temos muitos membros, mas todos os membros não têm o mesmo cargo. Assim nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo e cada um membro um do outro. E todos esses membros são ligados à cabeça. Olha que interessante. Todos os membros de um corpo são ligados à cabeça. É o corpo quem coordena tudo que o corpo faz. Desculpa, é a cabeça quem coordena tudo que o corpo faz. Tudo bem? Por isso, embora a igreja tenha muitas pessoas espalhadas pelo mundo, elas são ligadas ao mesmo Cristo. Mesmas verdades, mesma fé, mesmo batismo, mesmo Espírito. É por isso que é importante não existir a divisão das igrejas. Continuando, nós temos também a igreja videira, quando Jesus vai falar em João 15, 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Embora os ramos se espalhem por toda parte, estão necessariamente ligados ao caule principal e de sua seiva são nutridos. Então, mesmo que os católicos estejam espalhados no mundo inteiro, estão ligados à mesma raiz, à mesma igreja, à mesma doutrina, à mesma fé, tá? Da mesma maneira, Jesus terá todas as mudas de sua vinha conectadas ao tronco principal e todas se alimentarão do tronco mãe, tá certo? Então, espero que você esteja entendendo. A igreja também é chamada de noiva, tá certo? É chamada de noiva, como você pode ver no Apocalipse 21, 9, tá certo? Ou seja, Cristo só tem uma esposa, não pode ter duas. É por isso que a igreja não pode se dividir. A razão natural nos mostra que só é possível Deus, sendo único, revelar uma verdade sem contradição. Por isso, é racional acreditar em uma só fé e doutrina. Jesus Cristo pretendia que sua igreja tivesse uma doutrina comum na qual todos os cristãos pudessem, tá? Peço perdão, acreditar, e um governo uniforme ao qual todos deveriam estar lealmente ligados. Ou seja, jamais Jesus, sendo perfeito, iria desejar diversas doutrinas para causar confusão na cabeça das pessoas. Ele iria querer e ele quis uma só igreja, uma só doutrina, uma só verdade, tá certo? E também ele escolheu os pastores para que, na sucessão desses pastores, os cristãos soubessem exatamente em quem acreditar, tá certo? E a gente percebe que os pastores, os apóstolos, eles não se auto-intitulavam apóstolos, eles eram ordenados por outros. O que significa ordenação? Um apóstolo, que já foi autorizado pelo próprio Cristo, ordena, ou seja, coloca as mãos sobre a cabeça de outro e aquele vira apóstolo, tá certo? E Jesus jamais permitiu que qualquer pessoa hoje em dia se auto-intitulasse apóstolo, pregador, tá certo? Ou seja, muito cuidado. Unidade da igreja significa também que onde quer que um católico esteja no espaço, ele encontrará a mesma igreja, com a mesma doutrina e os mesmos sacramentos. Essa unidade acontece também no tempo, ou seja, mesmo após séculos, a doutrina da Igreja Católica continua sendo a mesma. Então isso aqui é muito importante. O que é unidade no espaço? Mesmo que os católicos estejam em qualquer lugar do mundo separados, eles continuam unidos na mesma fé. Tá certo? Mesma doutrina, mesmos sacramentos. Mas esta unidade também acontece no tempo.
Mesmo que passe 100 anos, 200 anos, a fé continua a mesma. Tá certo? A unidade da igreja precisa acontecer também durante o tempo. A igreja do século XXI precisa estar unida com a igreja do primeiro século. Tá certo? Então, essa foi a primeira marca da igreja, a marca da unidade. Próxima aula, iremos continuar abordando as marcas da igreja. Vamos falar de santidade, apostolicidade, tudo bem? E catolicidade. Abraço.